depois de muitos pedidos, como é que eu faço, como é que eu aplico o verniz de gel, porque há muitas pessoas que me perguntam como é que eu consigo pôr tão direitinho, querem saber como é que eu faço para tentarem também aperfeiçoar um bocadinho. Vou só começar por dizer que eu não sou profissional, portanto eu não tenho nenhuma formação nesta área. Eu fui aprendendo e faço da forma como me dá mais jeito e como fui aperfeiçoando um bocadinho ao longo do tempo. Eu vou começar por tirar o verniz que eu já tenho, que é para depois mostrar como é que eu aplico. Há duas formas para começarmos aqui a tirar o verniz de gel. O que é mais importante quando utilizamos aqueles vernizes de gel que têm vários espaços, porque tem um primer, uma base, a cor e depois o top coat. O que é mais importante é nós tirarmos esta camada de brilho do top coat que fica, porque senão a acetona não vai penetrar no verniz. Temos duas maneiras de o fazer, ou tiramos esta camada com uma lima, que foi como eu sempre fiz, ou então utilizamos uma broca, que eu comprei há relativamente pouco tempo, portanto não sou muito dotada de capacidades para usar como uma profissional, como podem calcular. Isto parece muito fácil quando estamos a ver os outros a fazer, mas quando somos nós a fazer, a coisa já não funciona tão bem. Aquilo que eu costumo fazer é usar velocidades muito baixinhas, eu uso normalmente 3.000, 4.000 rotações no máximo, isto vai até às 12.000 para terem uma noção. Tento tirar o máximo que eu conseguir, mas sem atingir a unha nunca, que é para ter a certeza que não a danifico. Com a lima também dá, eu como disse sempre fiz assim, portanto é tirarem o máximo possível sem danificarem a unha. Em relação à broca, como vocês se calhar já viram, a broca em si não traz esta cabecinha, portanto nós podemos escolher o que é que inserimos aqui na broca. Normalmente as brocas vêm sempre com um estojinho assim deste género, sejam baratas, sejam caras, vêm sempre com esta coisa que não servem para muito. Tirar o verniz de gel é muito complicado, a não ser aqui com uma que traz umas limas, que é esta aqui, esta, e depois traz aqui estas limas em cima que se podem substituir, e nós vemos muitas vezes as profissionais utilizarem esta forma de tirar. Eu pessoalmente não gosto muito, porque às vezes magoava-me aqui à volta na parte da pele, pronto. E então comecei a pesquisar e acabei por comprar outro tipo de broca. As que eu uso mais são estas. São as de cerâmica, que normalmente são brancas, embora esta seja rosa clarinha, mas o mais comum é vermos as brancas. Pronto. E depois vocês podem encontrar estas cabeças de vários formatos. Há estas que são as cilíndricas, mas que aqui na extremidade não têm nada. Há menos probabilidade de se magoarem em torno da unha, na parte da pele, porque não vai causar nenhuma fricção naquela zona. E depois, por exemplo, há também outras formas e outros materiais, não é? Esta aqui tem uma forma assim de uma chama, o material também é diferente. Este material aqui aquece mais do que este. Eu pessoalmente prefiro este. E depois também há outra coisa, que é a dureza do grão, o grão das cabeças de broca também são diferentes, tal como nas limas. Normalmente as azuis são o M, as vermelhas costumam ser o F, que é o fine, são finas. E esta aqui, que eu encontrei, mas que não vi muitas quando andei à procura para comprar, é uma extra fine, portanto é uma XF, que é a amarelinha. Só esta amarelinha é que eu uso diretamente na unha, as outras nunca me atrevi a fazer porque acho que ia fazer um buraco na unha. Mas de qualquer forma eu evito usar diretamente na unha, só se ficar algum bocadinho de verniz que seja muito teimoso, é que eu uso esta rosinha clarinha. Mas ela é muito suave e, como disse, a usar velocidades baixinhas, como eu uso, normalmente não causa problemas. Portanto, ainda nunca estraguei nada nas minhas unhas desde que comecei a usar a broca. Eu vou começar por utilizar então a cabeça M. Vou tentar tirar o máximo possível. O que eu costumo fazer é, primeiro tiro aqui junto à raiz da unha, tiro esta parte e depois mudo a rotação, o sentido da rotação da broca e tiro aqui a parte da ponta. Porquê? Porque a broca, quando está para um lado, tem tendência a fugir para a frente e quando está para o outro tem tendência a fugir para trás. E eu, quando estou a fazer aqui junto à raiz da unha, uso aquela velocidade que tem tendência a fugir para baixo para ter a certeza que não venho danificar esta parte da unha
e quando estou a fazer esta parte uso a velocidade, a rotação que foge para a raiz da unha, que é para ter certeza que não vou sair assim de repente da unha e que faz um bocadinho de impressão quando massacra aqui a extremidade da unha. Quando começam a ver que o pó está a começar a sair da cor do verniz que vocês estão a usar, é sinal que já está a sair. Portanto, é só insistirem nos sítios onde veem ainda que ainda não saiu aquela camada mais brilhante. Como disse, isto não é um processo muito fácil usar a broca. Eu já uso há uns meses, sei lá, mas ao início fez-me bastante confusão. Porque, e mesmo assim eu não consigo usá-la como usa uma profissional, como podem calcular, não é? Mas já dá para o gasto. O que é importante é nunca ficarem a passar com a broca no mesmo sítio. É importante ir passando, porque senão começa a aquecer e queima, faz assim uma sensação de queimadura. Pronto, esta já está mais ou menos, já vejo aqui muitas zonas mais clarinhas, que indicam que a camada da cor já está também assim mais fininha, portanto vou passar à próxima. Agora o que eu costumo fazer é tirar assim o pó para não ficar assim aqui cheio de pó. E como podem ver, as unhas já não têm nenhum brilho. Portanto, está aqui uma até inclusivamente que já tirei um bocadinho da cor completamente, embora depois ainda tenha a parte da base por baixo. O próximo passo vai ser aplicar aqui a acetona para ficar a atuar no verniz para o remover. Eu vou só tirar o verniz da outra mão primeiro e depois já vos mostro o próximo passo. Vamos passar então à parte da remoção propriamente dita. Vamos precisar de algodão. Eu normalmente corto discos de algodão redondos em 4. Vou ficar assim mais ou menos com isto, que é o suficiente para cobrir a unha toda. Vamos precisar de acetona. Eu costumo utilizar a acetona com óleo de ricino do Pingo Doce. A minha experiência diz-me que a acetona pura não é melhor que esta, e como esta não seca tanto nem a pele nem as unhas, eu normalmente gosto de utilizar esta. E vamos precisar ou de papel de alumínio cortado assim mais ou menos em quadrados, ou então de clipes que se metem assim na unha. Eu tenho utilizado muito os clipes porque é mais prático, não tenho que estar a cortar papel de alumínio nem nada. O único problema é que estes clipes depois eu não consigo fazer nada enquanto estou à espera que a acetona atue, porque isto salta dos dedos com muita facilidade. Isto tem aqui uma molinha, mas não faz assim grande força no dedo, portanto isto facilmente sai do dedo. Estes foram muito baratos, comprei no AliExpress, isto custou-me 1€ e qualquer coisa, aos 10.
portanto também não posso pedir muito. De qualquer das formas, é o que eu tenho usado só por ser mais prático e que está sempre pronto a usar. O papel de alumínio também serve e normalmente toda a gente tem em casa, portanto é uma hipótese. Então o que é que eu faço? É só molhamos, ensoparmos bem aqui o algodão com a acetona e depois pomos por cima da unha e o clipe por cima e fica assim aqui, vai ficar uns 15 minutos, 20 minutos, depende um bocadinho também do verniz e se eu conseguir tirar muito verniz com a broca ou com a lima, isto vai sair melhor. Se eu tiver deixado ainda muito, vai demorar um bocadinho mais a sair. Eu estou a pôr isto ao contrário. O que é mais chato é que depois nesta mão, de uma das mãos estar com os clipes é mais difícil de pôr do outro lado, mas tudo se faz. É importante ensopar bem aqui o algodão, para termos a certeza que a acetona vai ficar cá a atuar. Uma mão já está. E agora vamos à outra, que é mais difícil. Eu até costumo fazer assim, eu molho logo aqui os 5, quando estou a fazer a segunda mão, os 5 bocadinhos de algodão, que é para depois não ter que andar a pegar aqui no frasco muitas vezes, principalmente com a mão já com os clipes, porque depois isto ainda começa a saltar por aqui fora e não dá jeito. E pronto, agora vou tirar isto daqui para não ver desgraças e vou começar aqui a pôr o algodão. É importante que o algodão fique a cobrir toda a unha, está bem? Que é para termos a certeza que fica a acetona a atuar em toda a unha também. Agora vou deixar isto atuar aqui um bocadinho e depois já cá volto para vocês verem o resto dos passos da remoção do verniz, para depois passarmos então à parte mais interessante, que é pintar. Até já! Portanto, passaram mais ou menos 15 minutos e eu agora vou ver como é que está aqui o verniz. Este já está a sair. O que eu faço é usar uma ferramenta que eu gostava de conseguir pegar nela, porque isto tudo se torna mais difícil quando se tem estes clipes nos dedos. Portanto, que é isto. Esta ferramentazinha de metal, que eu comprei também no eBay ou no AliExpress, já não sei, há muito tempo. Baratinha, baratinha. E isto dá muito mais jeito do que os pauzinhos de laranjeira, embora também possam utilizá-los. Isto é um bocadinho mais forte do que os pauzinhos de laranjeira. Portanto, o que eu faço é tirar o clipe e agora, como podem ver, já saiu uma boa parte do verniz e eu agora vou tentar empurrar o que falta e ver se ainda preciso estar mais tempo com a acetona a atuar ou se isto sai assim facilmente. Eu não estou a fazer força, isto é mesmo tentar empurrar e como podem ver aqui isto não está a sair completamente e o que eu costumo fazer é depois tirar assim estes bocadinhos, voltar a pôr a acetona cá em cima. Se o algodão eventualmente já não estiver molhado, eu molho mais um bocadinho na acetona. E agora vamos passar aos próximos dedos, que isto às vezes uns estão bons e outros não. E vamos ver como é que isto está. Como vos disse, isto é uma tarefa um bocado complicada com estes clipes nos dedos. Isto salta facilmente e não deixa pegar em nada. Portanto, e agora assim. Às vezes, se houver um bocadinho assim muito teimoso, eu tiro ou com a lima ou com a broca novamente. Este lado não está a querer sair, portanto é mais uma para ficar. De qualquer das formas, eu vou passar à frente, ainda sem pôr o algodão e o clipe, porque vou ver se isto dá mais jeito. Pode parecer que eu estou a fazer força, mas eu estou só mesmo assim a passar isto aqui, não estou a fazer força nenhuma.
Portanto, esta também não saiu toda. Isto é só sinal de que precisamos deixar as unhas mais um bocadinho aqui com a acetona. Esta possivelmente já fica. Tem só ali uma coisinha de nada na ponta que eu tiro a seguir. Vamos ver se esta também fica. Mas olha, esta é um bocadinho tão pequenino que eu nem vou dar-me ao trabalho de pôr novamente o algodão. Vou só pôr nestas aqui que têm mais e deixá-las estar mais um bocadinho enquanto esta não vou pôr. Agora vamos ver aqui a outra mão, que me parece estar ainda um bocadinho mais atrasadota. Isto é uma questão de irem verificando, pois o verniz normalmente começa a levantar e vocês, se olharem, veem que já está praticamente todo a sair ou que ainda precisa de mais um bocadinho. Portanto, vou ter que aguardar mais um bocadinho para ver se isto sai tudo. E para não danificarmos as unhas, eu acho que é preferível esperar um bocadinho mais e termos a certeza que não danificamos as unhas do que estar aqui a esfregar com esta ferramentazinha e depois acabarmos por danificar as unhas. Portanto, é mais seguro desta forma. Portanto, vou esperar mais um bocadinho e já cá volto para vos mostrar o resto. Estou de volta para vermos se isto já está pronto a ser tirado. Que isto acaba por ser um bocadinho seca, portanto às vezes a pessoa farta-se e é um bocadinho bruta e vamos tentar que isso não aconteça, pelo menos neste vídeo, que é para não parecer muito mal. Não, estou a brincar. É sempre importante preocupar-nos com as nossas unhas, não é? Para andarem bonitas e para não se partirem tanto. Portanto, vamos lá ver se já há aqui mais qualquer coisa que sai. Eu possivelmente devia ter molhado a acetona, molhado o algodão mais um bocadinho, porque tinha facilitado aqui um bocadinho a coisa, mas pronto, vai saindo com um bocadinho de paciência. Isto vai saindo. Uma coisa que eu me esqueci de fazer e que às vezes faço porque acaba por facilitar um bocadinho é limar aqui na extremidade da unha, porque como nós selamos aqui a pontinha da unha, se houver algum sítio onde ainda esteja o verniz, porque normalmente na ponta da unha ele acaba por ir desgastando conforme os dias vão passando, se houver algum bocadinho ainda lá, acaba por o limar, acaba por ajudar que a acetona penetre um bocadinho melhor. E efetivamente eu aqui neste sítio onde não está a sair o verniz, ainda tenho o verniz aqui mesmo na extremidade da unha, portanto quando selei a unha, aqui nesta unha não saiu. E isso acaba por dificultar um bocadinho. Estou de volta para vos mostrar como é que eu vou tirar aqui estes bocadinhos que acabaram por ficar aqui nas unhas. Eu já mudei a cabeça para aquela XF, portanto extra fina. Portanto, ela acaba por tirar muito bem o verniz, mas não faz assim grandes danos nas unhas por ser tão fininha. Então tiramos assim aqui e tira super rápido. Eu normalmente não opto
por tirar tudo com a broca. Sei lá, porque acho que não tenho capacidades para tal. Embora conseguisse fazê-lo, acho que a longo prazo ia acabar por estragar as minhas unhas. Isso é algo que eu não quero, porque já tenho as unhas muito fracas. Então acho preferível fazer assim, tirar o máximo que conseguir e depois, se for preciso, passo com esta no fim. Mas muitas vezes não preciso, ou é só preciso pôr uma coisinha de nada. Esta ficou muito, ainda ficou uma quantidade considerável de verniz aqui, mas olha, não me apeteceu pôr mais acetona, então vai assim. Depois se eu vi que ficou assim algum bocadinho, porque às vezes as minhas unhas escamam muito. A ver que isto é o que acontece quando está a rotação para o lado errado. As minhas unhas escamam muito e se eu vir que ficou assim alguma escaminha levantada, eu muitas vezes passo assim com esta lima de leve e acaba por dar uma uniformizada na coisa. Pronto. Já está. Agora, o próximo passo é preparar as unhas. Portanto, temos que dar forma às unhas, que normalmente uso uma lima. Eu tenho aqui duas iguais. Eu uso normalmente a de grão 180. Esta aqui de cima está muito mais gasta e acaba por não limar tanto, mas às vezes dá-me jeito quando eu já estou ali a pensar assim, bem, não posso limar muito mais isto porque senão vai ficar demasiado curta. Eu muitas vezes uso esta. Esta aqui está mais novinha, portanto ainda lima bastante bem. Eu vou tirar aqui o pó. Isto também é uma escovinha do AliExpress para variar. Para tirar aqui um bocadinho do pó das unhas. E o que é que também é importante? É empurrar as cutículas para trás, para termos a certeza que depois o verniz fica bem uniforme. Eu não costumo cortar as cutículas, a única coisa que eu corto, se existir, são aqueles espigõezinhos que às vezes aparecem assim aqui de lado. É a única coisa que eu corto, o resto eu só empurro as cutículas e depois passo com a broca com uma das cabeças que eu já vos vou mostrar, que é uma daquelas que vem já nos kits iniciais, que vêm com todas, como eu vos expliquei, porque aquilo não lima quase nada, então para tirar as cutículas acaba por ser fantástico. Vamos mudar aqui na broca. E assim fica já pronta para ser usada a seguir. Eu vou então empurrar as cutículas aqui do lado. Eu não costumo ter assim grandes coisas para tirar, mas opto sempre por fazer, porque sai sempre qualquer coisa. E agora vou já dar aqui o formato que eu quero às minhas unhas. E aqui eu tenho um truque. Eu uso sempre as unhas do mesmo formato, que é assim mais para o quadrado. E um truque que eu fui aprendendo conforme fui usando o verniz de gel é que, apesar das unhas ficarem quadradas na mesma, é tentar cortar, portanto, limar o biquinho da unha, porque se ficar mesmo em bico, mesmo quadrado, aquele biquinho é um sítio muito potencial para o verniz saltar. Portanto, se tiver assim a pontinha redondinha, acaba por
por durar mais o verniz, que é isso que nós queremos, não é? Não queremos estar com esta trabalheira toda para depois o verniz saltar. Portanto, eu dou sempre o formato que eu quero, deixo mais ou menos do tamanho que eu quero e depois passo assim na pontinha para deixar o cantinho redondinho e a unha não deixa de ficar com aquele formato quadrado, pronto, embora não seja totalmente quadrado, e assim o verniz dura mais. Portanto, é sempre isso que eu faço. Já limei as unhas no formato que eu queria, portanto eu agora vou-vos mostrar como é que eu tiro aqui as cutículas de lado, que é para depois ir limpar isto tudo para pintar as unhas. Eu vou aqui continuar nas velocidades baixinhas, nas 3000 rotações, que é o que eu tenho estado a usar, e depois vou passar aqui assim de lado, mesmo aqui nestas zonas em torno da unha, ao pé da pele. E às vezes mesmo assim nestas peles mais grossas que ficam aqui sempre em torno da unha. E isto acaba por não fazer assim grande estrago à unha, porque o que vai saltando são mesmo as peles. Isto nem queima nem nada como esta pontinha. Como as outras, se deixarmos assim sempre no mesmo sítio, as outras queimam. Esta não, isto é mesmo rasquito, mas para isto acaba por funcionar bem. Pronto, acho que está. Agora vou aqui tirar este pozinho que fica nas unhas e vou passar aqui com o cleaner para ter certeza que fica tudo bem. Normalmente com estes vernizes, estas este género de compressa, nunca sei muito bem o nome disto, que não largam nenhum pelo, contrariamente ao algodão, não largam pelo, que é para termos a certeza que corre tudo bem, que não ficam assim aqui bocadinhos de nada. Este cleaner que eu estou a usar é da Purple, mas durante muito tempo eu usei o álcool, aquele álcool corriqueiro do supermercado da tampa azul, de 96 volumes, qualquer coisa assim. Mas depois, entretanto, comprei este e é o que eu tenho estado a usar. Apesar de estar numa embalagem que não lhe pertence, está numa embalagem da Stone, igual à outra que eu já vos mostrei, do Pingo Doce. Mas é um cleaner. Depois, portanto, depois de termos isto tudo limpinho, eu dou sempre uma olhadela para ver se as unhas estão direitas, se não há aqui nenhum biquito que tenha ficado, se há aqui alguma coisa a precisar de algum ajuste, porque se há ajustes a fazer é agora. Portanto, a maioria das vezes acabo por dar sempre uma libadela final. Agora, o que é que eu costumo fazer em seguida? Isto é um truque que uma leitora uma vez deixou
na página do blog. E isto realmente funciona, que é, antes de começar a pôr tudo o que é do verniz de gel, portanto o primer e tudo mais, aplicar uma camada de verniz. Ela na altura falou endurecedor e eu por acaso tinha aplicado um endurecedor, mas um verniz normal que vocês gostem. Isto é principalmente bom para quem tem alguma dificuldade em remover o verniz de gel, que é o meu caso, porque parece que agarra bastante à unha. E o que eu faço é aplicar assim como se fosse um quadrado aqui assim no meio, mas sem nunca tocar em nenhuma das extremidades, portanto nem na raiz, nem na ponta, nem aqui dos lados, que é para ter a certeza que o verniz nesses sítios, o verniz de gel, nesses sítios agarra e que vai durar. Mas eu faço então assim um género de um quadrado aqui no meio e depois deixo secar um bocado e depois faço todos os passos normais do verniz de gel. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Quando eu faço aquela coisa de tirar o verniz à noite e pintar ao outro dia de manhã, eu na maioria dos casos deixo já com esta camada do endurecedor, que é para depois ao outro dia ser só mesmo pintar. Portanto, é como vos digo, é sem tocar nas extremidades, fica assim um quadradito aqui no meio. Isto claro que não é preciso ser nada perfeccionista para fazer isto, e quando estamos a fazer isto é só importante que não toque mesmo ali nos sítios críticos, que é onde depois o verniz iria levantar mais rápido e nós não queremos. Portanto, isto é só mesmo um truque que comigo funcionou e eu comecei sempre a fazer isto. Aquelas pessoas em que o verniz levanta muito rápido, se calhar não é boa ideia. E pronto, agora é deixar secar e voltamos daqui a pouco. Pronto, estou de volta para vos mostrar agora a parte que eu acho que vocês vão achar mais interessante, que é o pintar as unhas. Vamos precisar do primer, da base e top coat, que neste caso é o mesmo, mas há algumas marcas que têm em separado, a base e a top coat, e da cor, que eu neste caso vou usar o Kyle da Purple. O que é que nós começamos por fazer? É aplicar o primer. O primer pode ser aplicado em toda a unha ou apenas na extremidade. Eu só ponho na extremidade. E como vocês viram, é o sítio onde acaba por ser mais difícil de remover o verniz. Neste caso, que é o Bond, pode tocar na pele, mas há alguns que as marcas aconselham a que não toquem porque têm ácido na composição, portanto idealmente não deviam tocar na pele. Este estou à vontade porque pode tocar. A consistência dos primers normalmente é líquida, portanto parece quase como se fosse água, e há alguns que têm um cheiro muito intenso, não é o caso deste, felizmente. Os primers normalmente não precisam de ir ao catalisador, portanto aplicam-se e deixa-se secar em... já ia pintar esta, mas não vou pintar já. Aplica-se e deixa-se secar mais ou menos 30 segundos. O que nós começamos por fazer é aplicar a base, uma camada fininha. No caso particular deste verniz, desta base, é que ele aquece um bocadinho quando vai ao forno e é um bocadinho desconfortável. Portanto, convém deixar uma camada mesmo fininha, o mais fininha que conseguirem, para minimizar esse aspecto. Uma coisa que nunca se podem esquecer é tentar não tocar nas cutículas e depois selar a unha aqui em cima. E vai aqui 15 segundos ao forno. O que eu faço sempre depois de aplicar a base é tirar a goma do verniz,
porque a maioria dos vernizes de gel deixam uma goma assim peganhosa na unha. E então eu tiro a goma nesta fase, mas com a compressa a seco, não é preciso pôr em nada, está bem? É só tirar. E o que é que isto faz? Faz com que os vernizes encolham menos, porque alguns vernizes de gel encolhem bastante. Portanto, nós estamos a pôr, pomos muito direitinho e depois quando vamos a ver os sítios por onde já passámos, aquilo encolheu. Há uns que encolhem mais do que outros, é uma questão de verem como é que o vosso verniz se comporta. Eu agora se calhar vou aproximar um bocadinho para vocês conseguirem ver aquilo que eu estou a fazer, porque acho que esta é a parte que toda a gente se pergunta como é que eu faço. Aplico primeiro na unha praticamente toda, uma camada fininha, sem grandes preocupações, e depois quando começo a chegar às extremidades tento fazer tudo assim muito direitinho, o mais direitinho possível. Eu não pinto a unha toda, porque acho que depois mais facilmente ia tocar nas cutículas, portanto eu deixo sempre uma margenzinha, o mínimo que eu conseguir, mas deixo sempre. E depois a parte mais importante, que toda a gente me pergunta como é que eu faço, é aqui em torno da raiz da unha. E o que eu faço é, vou aqui atrás e empurro em direção à cutícula. Portanto, empurro até ficar o mais próximo possível, sem nunca tocar na cutícula. Portanto, e empurro assim. Isto depois há alguns pincéis que facilitam um bocadinho mais do que outros. Se os pincéis forem muito direitos, acaba por ser um bocadinho mais difícil. Mas o importante é empurrar assim lá para baixo. E não esquecer que esta é só a primeira camada ainda. Tentar deixar direitinha na mesma, apesar de ser a primeira. Mas depois ainda vamos conseguir corrigir muita coisa. E em todas as camadas é importante selar a ponta da unha, como eu já tinha feito na outra. Portanto, selamos a ponta da unha. E depois, às vezes, como fica aqui um bocadinho aglomerado, eu tiro. E outra coisa que eu faço é com um pincel. Este, neste caso, é um pincel de sombra que eu tinha que não usava, que é assim pequenino. Se sujarem alguma coisa, eu passo assim com o pincel aqui de lado ou em baixo, onde for preciso, para ficar direitinho. Agora, em vez de estar a fazer bem, estou a fazer mal. Passar com o pincel acaba por ajudar bastante quando está alguma coisa torta. No caso deste verniz, ele até nem encolhe praticamente nada, o que é ótimo. Portanto, e agora vai aqui ao fornito. Vamos então à segunda camada. Tentar sempre ter cuidado nas extremidades. Ficar tudo direitinho e depois empurrar aqui em baixo. Como vos disse, é importante não tocar na cutícula, ali embaixo, na pele. E é sempre isso que eu tento fazer. Por isso é que eu às vezes acabo por demorar bastante tempo a pintar as unhas. Outra coisa que é importante é fazer camadas fininhas, o que significa que às vezes poderão necessitar de 3 camadas para a cor ficar bem. Quando eu vejo que há alguma coisa que está assim mais torta, eu uso o pincel. Portanto, estão a ver que isto está assim, mais ou menos direito. Embora a cor ainda não esteja totalmente uniforme, porque as camadas que eu pus foram bastante fininhas. Mais uma vez, selar a unha. E depois às vezes acabo por pintar aqui o dedo.
e ir ao forno. E eu vou pintar uma terceira camada. Eu também faço isto porque as minhas unhas são muito finas. E então, quanto mais camadas eu puser, mais reforçadas elas vão ficar. Como as camadas que eu pus foram bastante fininhas, eu gosto sempre de meter 3 camadas, embora a maioria dos vernizes dê para usar apenas 2 camadas. Se eu tivesse as unhas assim bastante fortes, eu acho que usava apenas 2 sempre. Mas como não tenho, tem que ser assim. Convém sempre tentar deixar o mais uniforme possível, para as unhas não ficarem com altos. Selar a ponta. E forno. Por fim, a última camada é a do top coat, que eu tento que seja assim um bocadinho mais generosa do que as outras da cor e do que a base primeiro, porque isto agora já não queima nada, mas também não pode ser muito generosa, senão o verniz começa a escorrer. E o que é importante aqui? Eu tento sempre que o top coat fique um bocadinho de fora da cor, que é como se estivéssemos assim a fazer uma sanduíche e como se o top coat fosse assim um pão um bocadinho maior do que o recheio. E eu tento fazer isso também na parte de baixo, embora às vezes seja difícil. Tentar pintar assim um bocadinho por fora. Isto é mais fácil quando vocês estão a ver e quando estão a pintar, possivelmente aí na câmara não vão conseguir ver. E mais uma vez selar a ponta. Para termos a certeza que isto dura o mais tempo possível. E uma coisa que pode ser importante é que, dependendo dos vernizes, alguns mancham o top coat. Portanto, eu, quando me lembro e estou a pintar assim com cores mais escuras, eu limpo antes de voltar a pôr dentro do frasco. Limpo assim na compressa. Este até nem borrou muito, mas há alguns que borram bastante. Portanto, a não ser que queiram ter, por exemplo, um top coat para os vernizes mais clarinhos e um para os vernizes mais escuros, convém se calhar limparem isto. Portanto, agora o que se faz é com o cleaner, mais uma vez, limpar a goma do verniz que fica. Portanto, esta unha já fica prontinha. Como estão a ver, fica assim bastante brilhante. E eu agora vou pintar as outras e à partida vou pôr o vídeo assim a andar mais rápido, que é para vocês não se fartarem, mas já ficam com uma ideia e com a explicação de como é que eu consigo pintar aqui tão direitinho, como que é o que normalmente as pessoas me dizem, é como é que eu consigo pintar tão direitinho aqui na parte da raiz da unha. Portanto, o meu truque é o tal de empurrar a cor assim para ali para cima e sempre a tentar não tocar, e quando faço alguma asneira eu limpo com o pincel assim à volta. Portanto, acho que é a única coisa que eu vos posso explicar desta forma. Portanto, vamos às próximas unhas.
E aqui estão as unhas terminadas. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham conseguido aprender alguma coisa daquilo que eu faço, da maneira como eu faço. E vou deixar lá em baixo na caixa de descrição um link para um post que eu fiz no blog, que está, acho eu, muito completo sobre verniz de gel, e para quem quer fazer verniz de gel em casa e com muitas dicas lá pelo meio, que é capaz de complementar um bocadinho este vídeo. Portanto, espero mesmo que tenha sido útil. E se ficarem com alguma dúvida, perguntem, porque eu vou tentar responder a tudo.